Boa noite. Nós demos essa pausa porque está muito bom e nós vamos continuar novamente. Vamos ver aqui, esperar as pessoas irem entrando aqui alguns segundos. Nossa segunda parte da live. Nessa segunda as irmãs já estão entrando. Letícia, vamos ver, estão entrando. Amém? Pastora Deca entrou? Pode chamar? Sim. Deca! Oi. Olá, pastora amiga. Oi. Amém. Amém. Então vamos. Eu estava falando dessa forma como a gente entra, né, nos relacionamentos com muitas carências, muitas feridas na nossa alma e a gente bota uma expectativa no outro. Só que o outro também está com as suas carências, né? Está com as suas expectativas com relação a gente também, né? Então, é como se fosse é uma pulga pensando que o outro é o cachorro, né? Onde eu vou sugar, onde eu vou... Esse é um relacionamento muito egoísta, né? Onde nós queremos satisfazer a nossa necessidade. Não estamos pensando muito no outro, né? E quando a gente se encontra numa mesma casa, a gente descobre que não há cachorro, que são apenas duas pulgas. E aquilo vai... Não há onde sugar, né? Não há onde sugar. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele pode trazer transformação. Ele pode nos transformar em pessoas com contentamento, que não vamos colocar nossas expectativas no outro, nos relacionamentos. Então, é uma palavra para as jovens, né, que estão nos ouvindo, que busquem essa plena satisfação no Senhor Jesus Cristo. E quando você entrar num relacionamento, quando você se casar, né, você não vai trazer esse peso sobre o seu cônjuge. E aqueles que já estão casados, que já estão em relacionamentos, procure rever, né, se você não está colocando um peso, né, sobre o seu cônjuge. Né, que é uma expectativa que somente o Senhor Jesus Cristo pode satisfazer. Sim, então nós temos um último questionamento nessa noite, né? É possível ficar contente no meio de grandes adversidades? Né? Nós já vimos que o contentamento ele é uma fonte, né, que flui do nosso interior, não tem a ver com o contexto externo, né? É algo do nosso interior. Independe das circunstâncias externas. Jesus disse o quê? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo dá. E como o mundo dá? Como é que o mundo dá? Como é que o pensamento do homem dá a paz? Quando as circunstâncias da vida estão favoráveis. Quando está tudo bem. Mas Jesus está falando de uma paz que não depende dessas circunstâncias favoráveis. Ele está falando de uma promoção da alma no meio da tribulação. E Paulo entendeu isso porque Paulo ele se alimentava de Jesus, se alimentava da palavra. E ele disse, alegrai-vos na tribulação. Né? E a gente sabe que isso é possível. Quem tem um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo entende isso. Entende isso. Que nós podemos ter paz, alegria no meio da luta, no meio da tribulação. Então, Jesus está falando que nós podemos isso, que é Ele, né, está se colocando. Então, nós estamos vivenciando uma pandemia, numa situação completamente, num contexto completamente desfavorável, né? Então, é possível ter paz na pandemia? Jesus é o nosso maior exemplo em tudo. Por que ele é o maior exemplo? Porque o discurso de Jesus Cristo, ele se alinha com a prática dele. Jesus se alinha, o discurso dele se alinha com a prática. As pessoas dizem, olha, ele fala com quem tem autoridade. O que dá autoridade para alguém? É quando aquilo que ele fala se alinha com o que ele vive. Então, o Senhor, ele dá exemplo em tudo para nós. Né? Ele nos ensina que as condições favoráveis não são determinantes para que obtenhamos vitória, para que obtenhamos contentamento. As condições favoráveis não são determinantes. Mas como você pode provar isso, Zeca? A gente pode ver
o que aconteceu no Jardim do Éden. Adão, ele foi tentado, né? Ele foi derrotado no jardim, com todas as condições favoráveis. Jesus, ele venceu o mesmo inimigo no deserto, com condições completamente adversas. Então, o que vai definir isso? É a nossa postura, né? Diante das circunstâncias. Né? Jesus fala da casa que é construída na rocha e a casa que é construída na areia. A casa construída na rocha, né, é aquele que ouve a palavra, ouve ele e vive dele. Né? E na areia é aquele que ouve, mas não vive, não pratica. Então, as tempestades vêm sobre as duas casas, mas uma permanece e a outra é desmoronada. Então, as circunstâncias adversas veio sobre Jesus Cristo, mas ele venceu. Porque ele obedeceu a palavra, porque ele decidiu viver pela palavra de Deus. Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Adão, ele decidiu, né, morrer, né? Ele decidiu morrer. Ele decidiu morrer. Jesus decidiu viver. Esse Adão decidiu se alimentar de uma palavra de morte. Porque o Senhor havia dito, certamente morrereis. E aquela serpente que apareceu para ele, certamente não morrereis. Né? Então, Jesus, ele se alimentou da palavra, né? Dele mesmo, que é a palavra de Deus. Ele estava ali e ele venceu. Então, isso a gente pode chegar numa conclusão, que as condições adversas não determinam se nós vamos ter contentamento ou não, se nós vamos ter vitórias, né? Então, isso a palavra do Senhor diz. Então, quando Jesus foi tentado, ele citou um texto do Velho Testamento que está lá em Deuteronômio. E esse texto, a gente vai poder tirar lições maravilhosas desse texto que Jesus citou. Em Deuteronômio 8, 2 e 3, ele diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus viverá o homem. Jesus citou essa palavra ao seu inimigo, que está lá em Deuteronômio, no contextualizando, era Moisés falando do que Deus havia feito com o povo de Israel, que viveu 40 anos, né, no deserto, sendo provado, né, para que eles pudessem entender, para que eles pudessem aprender que não só de pão vive o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, refletindo sobre esse texto, a gente pode tirar alguns ensinamentos muito interessantes. O primeiro ensinamento é que em circunstâncias adversas, e no nosso caso agora, em pandemia, né, o que está no nosso coração é exposto. O que está no nosso coração é exposto. O que está dentro vem para fora, não tem como controlar. Não tem como controlar. O que está sendo o nosso fundamento, o que realmente nós cremos, como está a nossa fé, se estamos morrendo pela palavra do inimigo ou se estamos vivendo pela palavra de Deus, se estamos nos alimentando pela palavra de Deus. Então, tudo que está dentro vem para fora. E isso não é ruim, não. Isso é bom, sabe por quê? Porque nós podemos mudar isso, compreender. Nós vamos compreender coisas que nós nem sabíamos a respeito de nós mesmos, né? Por isso que o salmista diz, sonda, meu Deus, e vê se há em mim, né? Nós estamos em algum caminho mau. Por todo o tempo nós precisamos estar nos sondando, saber o que realmente está no nosso coração, né? Porque numa hora dessa dificuldade, tudo isso vem para fora, né? E um outro ponto positivo das circunstâncias adversas, que é a pandemia hoje para nós, é que temos oportunidade de aprender. Aprender. O Senhor falou para aquele povo lá no deserto. Vocês vão aprender. Né? Aprender.
É uma oportunidade que o Senhor está nos dando. Então, uma vez revelado o que está no nosso coração, temos a oportunidade de sermos proativos, né? No sentido de procurarmos alinhar aos propósitos, aos propósitos do Senhor, revelado na sua palavra. Se alimentar dessa palavra, né? Voltar a se alimentar dessa palavra. Enquanto temos vida nesta terra. Enquanto temos vida nesta terra. Isso é bom. Nós podemos tirar proveito dessa pandemia. Nós podemos tirar proveito dessas circunstâncias adversas. Porque nós podemos enxergar o que está dentro de nós. Nós somos confrontados com isso que vem para fora. Num momento como esse. E nós precisamos aprender, ter uma nova postura. Né? Uma nova postura. Muitos estão morrendo. Né? E pode parecer que eles estão sendo derrotados. Mas não necessariamente é isso na perspectiva de Deus. Muitos estão sendo colhidos pelo Senhor, né? Para estar com eles. Aqueles que se alimentaram dele, aqueles que viveram por ele, estão sendo colhidos para ele. Essa fonte que jorra para a vida eterna, agora estão usufruindo desse momento, dessa água que jorra para a vida eterna. Mas nós estamos aqui. Nós estamos aqui. Né? E aí, o que vamos fazer? O que vamos fazer agora? Né? O que está no nosso coração já foi revelado. Qual vai ser a nossa postura nesse momento? Né? E aqui eu gostaria de falar algo de mim, algo do meu testemunho. Falei com a pastora Loide que se tivesse tempo, eu gostaria de falar um pouco do meu testemunho, porque eu fui acometida da Covid-19. Né? Eu tive uma oportunidade, né? Deus me deu uma oportunidade de vivenciar isso. E eu pude ver o que estava no meu coração de uma forma bem mais intensa. Eu passei 6 dias internado no hospital, por conta que o que complicou no meu quadro foi o meu corpo ficou empolado e eu fiquei com o meu sangue estava coagulando, né? Eu estava num nível muito alto já de coagulação do sangue. E eu fui fazer uma consulta, porque eu estava com o corpo empolado, e o médico disse, você precisa ficar para tomar anticoagulante, que já estava muito alto. Então, eu fiquei no hospital. E eu lembro que quando Danilo, meu filho, estava comigo, e Danilo voltou em casa para buscar as minhas roupas, algumas coisas que eu precisava, e quando ele saiu, eu fiquei pensando assim, comigo, eu disse, puxa, eu devia ter pedido para o médico para eu voltar em casa, porque eu não me despedi de ninguém. E quando a gente está com Covid, não tem como não pensar nessa possibilidade de morrer, né? Eu disse, eu nem me despedi de ninguém, eu podia ter me despedido, porque depois que entra na UTI, pronto, né? Ninguém mais, se morrer, ninguém mais tem acesso. E eu fiquei pensando isso. Mas fiquei, tudo bem. Depois o Danilo voltou e só ele pôde realmente me ver, ninguém mais teve acesso a mim durante esses dias no hospital. Mas foi uma experiência que eu pude perceber o que estava dentro de mim. Né? Eu pude perceber o que estava dentro de mim. Eu fiquei sozinha, num apartamento, uma televisão imensa na minha frente, e eu decidi não ligar a televisão. Eu decidi, meu marido tinha pregado no domingo anterior, sobre que na pandemia, se adversas, a gente aprende. Né? A gente aprende. A gente precisa parar para escutar o que Deus quer nos ensinar. E aquela palavra veio no meu coração, eu disse, eu vou ficar esses dias aqui aprendendo. Eu quero ver o que Deus quer me ensinar com relação a isso. E ele ministrou muitas coisas no meu coração nesse tempo. E eu lembro que teve um dia que, antes de falar desse momento, que foi esse momento máximo para mim, eu lembro que eu, mesmo aqui em casa, eu nunca fiquei com medo. Eu nunca fiquei ansiosa. Eu fiquei em paz. E isso é um grande testemunho da transformação que Deus fez na minha vida. Porque eu era uma pessoa completamente ansiosa, uma pessoa que queria as coisas de imediato, sabe? Que às vezes manipulava as situações para que as coisas acontecessem do meu jeito. E eu me vendo ali, hoje, né, depois de muitos anos nessa caminhada com Cristo, eu me vendo ali, calma, tranquila,
né? Eu fiquei ali no hospital, nunca me senti sozinha. Nunca me senti sozinha. Em nenhum momento sequer. Nunca fiquei lamentando, estou aqui sozinha, não tem ninguém, não posso ter companhia. Isso foi algo que me deixou muito feliz. E teve um dia que eu estava pensando assim, eu pensei, a gente fica assim convalescente, né, com uma fraqueza, assim, e a gente não tem aquela coisa de orar, de falar, né? Eu fiquei assim, dormi muito, descansei muito, né? E fiquei pensando na minha mente aqui, sem falar. E eu falei assim do Senhor. Eu disse, Senhor, eu estou aqui. Se for para eu ir agora, eu acredito tanto, e isso é muito verdadeiro, eu acredito tanto que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, que se eu partir nessa doença agora, eu sei que vai ser bom até para o meu filho Tiago, que tem 11 anos de idade. Eu digo, eu creio nisso, Senhor, porque eu creio muito que a tua vontade é boa, perfeita. E fiquei ali e me lembrei do Salmo 23, a palavra, eu fui alimentada pela palavra. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, aquela certeza de que o Senhor estava ali comigo, me trouxe uma segurança, me trouxe um contentamento ali, que eu passei aqueles dias de uma forma muito tranquila. E nesse dia que eu tinha pensado sobre isso, à noite, uma irmã da igreja, a Ieda, me ligou, uma chamada de vídeo, e ela tem uma filha de 4 anos de idade. E essa menina é uma menina que tem uma ligação assim, com Deus muito forte. Ela teve uma experiência no ano passado de ficar na UTI com um problema de saúde. E lá ela teve experiência com Jesus. Ela conta essa experiência. E ela eu conversando com a mãe dela, e ela se metia na conversa e dizia que ela também esteve no hospital e que Jesus curou ela e que ia me curar. Né? Eu dizia, sim, Maria, você tem muita experiência, você é uma menina que tem muita experiência com o Senhor. E no final, tchau, tchau. E ela falou assim, não pense em morrer. Aí eu falei o quê, Maria? Ela disse, não pense em morrer. E eu peguei aquela palavra como sendo de Deus. Deus falou comigo através daquela menina. Ele estava me dizendo, você não vai morrer. Né? Não é que eu queria morrer, não é isso. Eu estava dizendo que eu me entregava a essa vontade perfeita de Deus. O que ele fizesse, estaria perfeito, mesmo me levando. Então, foi algo que foi uma experiência muito maravilhosa que eu tive com o Senhor, por ele ter ministrado muito na minha vida por meio da Maria Valentina, né? Então, eu fiquei muito feliz. Então, o que foi que eu constatei? Eu disse, Senhor, realmente, eu vejo que eu estou firme na rocha, eu estou firme na palavra. Porque não era assim desde o princípio, né? Não era assim desde o princípio. Eu me conheço, eu sei como eu era. Eu sei o que o Senhor fez na minha vida, por meio dessa palavra, né? Por meio dessa palavra, a palavra maravilhosa. Então, a gente precisa saber que essa palavra ela tem efeito na nossa vida, ela transforma, né? Foi um tempo onde eu tive essa experiência que me fortaleceu mais ainda. Então, em pandemia, dependendo da nossa postura, a gente pode sair enfraquecido ou a gente pode sair mais fortalecida na nossa fé, né? Mulheres de fé, né? Mulheres de fé. Nós podemos sair mais fortalecidos na fé. Porque se nós passarmos pela água, o Senhor está conosco, ele diz. Se nós passarmos pelo fogo, ele está conosco. Em toda e qualquer situação, ele está conosco. Ele é o Emmanuel, Deus conosco. Né? Então, eu vejo essa pandemia como uma oportunidade que Deus está nos dando para analisarmos a nossa vida, sabermos o que de fato está no nosso coração e buscarmos contentamento e aprendermos a ser satisfeitos na fonte de água viva, que é Jesus Cristo, né? Que jorra para a vida eterna. Então, mais uma vez, a gente já está praticamente terminando o tempo, eu queria falar que Jesus é o nosso exemplo também nisso.
nessa questão de aprender nas dificuldades, né? Aprender nas dificuldades. Lá em Hebreus, capítulo 5, de versos 7 a 10, diz assim: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O próprio Jesus, sendo Deus, ele aprendeu, né, com as coisas que ele sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, se nós permanecermos firmes, amadas, no meio dessa pandemia, o Senhor vai nos honrar. Jesus, no deserto, quando ele não quis transformar as pedras em pães, no final, os anjos vieram e serviram a ele com o melhor. Com o melhor. Né? Jesus, ele sofreu, ele aprendeu pelo que ele sofreu, e ele foi elevado à ordem de sumo sacerdote. O nome dele está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade. E a palavra diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai, para a glória do Senhor, do Deus Pai. Então Jesus, ele passou, ele sofreu. Podemos também citar o apóstolo Paulo, que registrou o seu aprendizado na sua carta à igreja de Filipos. Ele diz assim em Filipenses 4, 11 e 13: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como sei estar honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes nós destacamos esse último pedaço, né, do texto, do contexto, e a gente diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E quando a gente fala isso, a gente está pensando em só bênção, em bênção que nós vamos receber. Mas a palavra tem um contexto. Diz que o que eu aprendi? Eu aprendi a viver contente. Paulo foi um homem completamente satisfeito, pleno na pessoa de Jesus Cristo. Eu aprendi a estar contente. Amar, nós precisamos aprender esse contentamento que vem do Senhor para as nossas vidas. Não é um privilégio de Paulo, não é um privilégio de qualquer pessoa, está para todos nós, para todas nós. Esse entendimento, ele vem de encontro ao hedonismo, a esse culto ao prazer, tão disseminado, desculpem, pela pós-modernidade. A palavra de Deus nos diz em provérbio o contrário. Em Provérbios 21, 17, diz que o que ama os prazeres padecerá necessidades. Olha só esse alimento hoje para nós da palavra de Deus. O que ama os prazeres padecerá necessidade. Por quê? Porque quanto mais você busca ser satisfeito nesses prazeres, mais essa necessidade fica maior. Você vai sempre buscar algo mais, como eu falei no início. Né? A nossa alma parece que precisa de mais. Então, nós precisamos realmente se alimentar pela palavra de Deus. Os que vivem pela palavra de Deus, pela palavra que sai da boca de Deus, andam na contramão desses valores disseminados na pós-modernidade. Pois eles vivem a verdade absoluta, que é Jesus Cristo, que é a essência do contentamento. Jesus Cristo é a essência do contentamento. Isso é uma verdade absoluta. Não é relativo isso, não. E conseguimos ver no sofrimento a oportunidade de conhecer mais a si mesmo, conhecer a Deus, aprofundar o nosso relacionamento com o Senhor e sermos satisfeitos, né? Em Jesus Cristo, que é essa essência do contentamento. Isso é para todos nós. Chegando ao final já, eu quero encorajar vocês nesta noite a se alimentarem da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E essa palavra é Jesus Cristo. Buscar essa revelação pelo seu Santo Espírito e viver por ela. E viver por essa palavra tão maravilhosa. Nós precisamos, amados, encontrar esse contentamento em Jesus Cristo. Então, nesse período de pandemia, tem umas perguntas que você pode, não é para você responder para mim, não. Né? Não é para você responder para mim. Mas você vai responder para você mesmo. Para você mesmo. O que foi revelado no seu coração? O que veio para fora? Você pode refletir sobre isso nesta noite. Quais são os seus sentimentos? Né? O que estava dentro que veio para fora? O que o Espírito Santo falou com você nesta noite? Né? Nesse momento. Você pode falar isso ao Senhor Jesus Cristo. Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele está com cada um de nós nessa noite. Ele está pronto para nos acolhermos. Ele é real, ele é vivo. Ele está aqui. Ele está do seu lado. Ele quer estar querendo ouvir o seu coração. Eu falei antes, ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O meu fardo é suave, né? O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O Senhor, queria que você pudesse, nessa hora, falar com o teu Senhor, falar com o teu Deus, teu Jesus. Se você não tem um relacionamento com Ele, busque agora. Não há mais tempo. Não há mais tempo. Precisamos estar íntimos do nosso Senhor. Nessa hora eu queria dar esse tempo para você colocar os seus sentimentos. Ah, mas Ele sabe tudo, Ele sabe, mas Ele quer ter relacionamento. Ele quer que você fale com Ele. E Ele vai ouvir o seu coração, Ele vai trazer esse descanso, essa paz que todas nós precisamos. Podemos orar nessa hora. Ah, Senhor, muito obrigada pela Tua palavra, que enche os nossos corações. Muito obrigada porque o Senhor está ouvindo o coração de cada mulher, de cada homem que está aqui, que está colocando os seus sentimentos, Senhor. Está se esvaziando de si mesmo, os sentimentos negativos que talvez possa estar oprimindo o seu coração. E o Senhor veio para dar vida, vida em abundância. Que nessa hora o Senhor esteja acolhendo o coração de cada um. Está acolhendo talvez as lágrimas, a dor de cada coração. E trazendo restauração, trazendo vida. Oh, Senhor, é isso que eu te peço nessa hora. É isso que eu coloco diante de ti, Senhor. São mulheres que talvez estão feridas pelas muitas situações adversas da vida. Mas o Senhor hoje se apresenta como a essência do contentamento, onde elas podem encontrar esse contentamento em ti, Senhor. Os homens também. Não há nada que possa satisfazer, que está fora de ti, nada, nada, somente o Senhor. Que elas possam se alimentar dessa palavra que sai da boca de Deus, que és tu mesmo, Senhor. A palavra revelada, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, Senhor, tu estás aqui, tu estás operando nos corações. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque agora essas mulheres estão trocando o fardo pesado com o teu, estão recebendo a paz, o descanso para as suas almas. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Senhor. Agradeço muito essa oportunidade. Que o Senhor continue abençoando o teu ministério, minha amada pastora Noite, minha amiga. E que muitas mulheres, por meio do teu ministério, venham encontrar esse contentamento
na pessoa do nosso Senhor Jesus. Muito obrigada, um beijo grande. Amém. Beijo, obrigada. Amamos você, olha, para toda a família, pastora Deca, minha amiga, o pastor Wilson, e para todos os irmãos e amigos, tanto da IBN Ágape, como também a de Promessas e outras igrejas que estiveram aqui ligadinhos com a gente, você não desistiu. Muito obrigada, você permaneceu. Deus te abençoe. Pastora Deca, Deus abençoe teu ministério, a tua família, a tua Amém, igreja, você. as mulheres amadas. Eu estou vendo aqui, revendo, porque conheço já boa parte, me sinto em casa. Eu e o Tem pastor muitas Chagas mulheres estamos... aí da Ágape, muitas mulheres aí. Obrigada, minhas amadas. Amo vocês. Estamos juntas. Amém, obrigada, viu? Deus abençoe, Deca. E a gente vai ficar assim, né? Nessa sintonia. Graças a Deus, olha, mais uma bênção dessa pandemia, né? Que pôde nos facilitar esse momento juntas, né? Aqui através da live. Então, não podemos ficar com essa síndrome, né? De reclamação e tudo. Como você falou, a essência do contentamento está em Jesus, está na palavra, está em conhecê-lo, está em relacionar-se com ele. Então, essa pandemia, ela nos proporcionou esse momento. Muito obrigada, mas pós-pandemia, eu já tenho combinado com a pastora Deca que ela estará conosco lá na sede, na nossa igreja ou nas congregações também. Depois a gente vai combinar. Muito obrigada, viu, Deca? Deus te abençoe, amada pastora e amiga, viu? Amém. Deus abençoe. Então, vamos só fazer o fechamento. Agradecemos assim a presença de todas aí que estão nessa live. Eu vi aqui muitas irmãs, né, da IBN, Ágape e da Promessas. Muito bem, somos uma só. Então, estamos encerrando e queremos, assim, abençoar a sua vida através dessa e de outras lives. Também relembrar que teremos amanhã a live dos jovens, duas lives, uma do Ministério Promessas de Osasco, a JOP, né, Jovens Promessas, às 16 horas, o pastor Chagas estará ministrando. E a outra live dos jovens é às 19 horas. Também, essa é no Insta da AD Promessas aqui de São Luís, tá? Então, ficamos assim, é BD por live e também nosso culto domingo à noite é presencial, às 19 horas. O grupo de risco ainda vai permanecer em casa, uma orientação da nossa igreja, seguindo as recomendações das autoridades sanitárias. Então, Deus continue abençoando. Muito obrigada, mulheres de fé. Vamos orar encerrando, Pai. Obrigada por esse momento especial. Obrigada por proporcionar que a pastora Deca, juntamente com a sua igreja, também as mulheres de fé, estivéssemos aqui, Senhor, compartilhando, ouvindo, sendo ministrados nos nossos corações, Pai, a tua palavra que veio através da tua serva. Muito obrigada, Senhor. Continua nos abençoando, falando conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, nos relacionando, Pai, contigo a cada dia e assim que possamos obedecer a tua voz. Em nome de Jesus, agradecemos por tudo. Amém. Um abraço, amada. A paz do Senhor.